Bendito Deus, Pai querido, Senhor da glória, nós estamos em Tua presença, Senhor, para Te louvar. Muito obrigado, meu Senhor, por mais um dia que Tu nos concede. Obrigado, meu Senhor, pelos nossos irmãos, nossos ajudadores, nossos ouvintes. Guarda cada um, dá graça aos Teus filhos na cidade, no interior. Ajuda, Senhor. Guarda, meu Senhor, o santo ministério da igreja, os teus pastores, Pai, no interior do estado, na capital, em toda a terra, guarda a tua igreja. Manifesta o teu amor e o teu poder, Senhor. Nos dá graça para fazer cada dia, Senhor, com dedicação, com alegria, sabendo, Senhor, que a palavra não volta vazia, sabendo, Senhor, que a tua igreja necessita, sabendo, Senhor, que fomos chamados para isto. Deus fiel, Deus misericordioso e bondoso, ouve a nossa oração. Em o maravilhoso nome de Jesus Cristo te pedimos e te agradecemos. Amém. Louvado seja para sempre o nome do Senhor. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, estamos de volta para apresentar o programa Glória ao Justo, programa da Escola Teológica União e Crescimento, a Unicresce. Louvamos ao nosso Deus pelo trabalho, pela cooperação de muitos irmãos. Tem pessoas que estão conosco há muitos anos, cooperando conosco. Nós louvamos a Deus. Não temos condições, não teríamos condições de fazer sem a ajuda dos irmãos e muito menos sem a ajuda do Senhor. Deus tem nos ajudado porque já são 34 anos direto, 34 anos de rádio. Neste período, nós tivemos pouquíssimos problemas, alguns problemas de natureza técnica, alguns problemas neste sentido, principalmente de natureza técnica. Eu fiquei sem computador por um período, queimou e fiquei sem. Período pequeno, 2, 3 dias, coisas assim, fazendo arranjos com o celular. Mas, no instante, era corrigido e nós continuamos. 34 anos. Neste período, Deus tem me guardado. Não tive problemas mais sérios, fiz pequena cirurgia de catarata, depois fiz a cirurgia da visão, o buraco da mácula, na linguagem não clínica, e o resultado é que até nisto nós nos preparamos. Improvisei, uma vez estava num lugar que não tinha estúdio, não tinha nada, e eu vi lá naquela fazenda, tinha uma picape, que eu também não sei de quem era, e a picape tinha os caixotes em cima, e na hora que seria a hora de eu entrar no rádio, entrar no ar, eu entrei no ar assim mesmo, do meio do nada, de uma fazenda, é, uma, uma organização que eu não conhecia os donos, não conhecia as pessoas, e eu usei aquele carro e a luz de um poste fiz assim mesmo. Uma mensagem mais curta, mas eu fiz. Eu experimentei de tudo, já fiz de tudo um pouco e não me abato, nem mesmo quando tem alguma coisa desagradável. Hack, essa coisa de, né, invasão de sistema, que isso acontece em todos os lugares, principalmente com quem não tem perícia e não sabe muito bem a coisa. Então, o resultado, meus queridos, é que nós temos que continuar. E o nosso texto hoje é o Salmo 88, nós vamos ler os versículos de 1 a 4, e no mesmo capítulo dos Salmos, no mesmo Salmo 88, versículos de 1 a 4 e 10 a 13. Nós vamos aprender juntos. Senhor, Deus da minha salvação, diante de ti tenho clamado de dia e de noite. Chegue a minha oração perante a tua face, inclina os teus ouvidos ao meu clamor, porque a minha alma está cheia de angústia e a minha vida se aproxima da sepultura. Já estou contado com os que descem à cova, estou como um homem sem forças. Versículo 10. Mostrarás tu maravilhas aos mortos, ou os mortos se levantarão e te louvarão? Será anunciada a tua benignidade na sepultura, ou a tua fidelidade no abismo?
Saber-se-ão as tuas maravilhas nas trevas e a tua justiça na terra do esquecimento? Eu, porém, Senhor, clamo a ti e de madrugada te envio a minha oração. Bendito Deus, Pai querido, lemos a tua palavra. Pedimos a tua graça e suplicamos pelos nossos ouvintes, os nossos ajudadores, nossos amigos, nossos irmãos. Abençoa e guarda cada um, dá graça e vitória ao teu povo, nos dá, Senhor, a graça, a sabedoria, Senhor, e o temor para fazer o teu trabalho, continuar, Senhor, sem olhar para trás, sem nos desviar para a direita ou para a esquerda. Amado Senhor, Deus bendito, fala com cada um dos meus irmãos, os nossos ouvintes, os nossos amigos e os que venham ter contato com as nossas publicações. Amado Senhor, ouve a nossa petição, em nome santo de Jesus Cristo nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, eu faço a oração e falo, às vezes, vez por outra, falo sobre os que tenham contato com as nossas publicações, porque eu já tenho cerca de 3.600 vídeos no YouTube. 3.600 vídeos no YouTube. E olha que se eu tivesse começado muito antes, mas eu não sabia nem abrir um computador, nem ligar. Então, louvo a Deus, porque o Senhor é bom e a gente permanece. Aqui, meus queridos irmãos, nós encontramos um brado de uma pessoa que está passando por aflição. Há um clamor de alguém que está aflito. Senhor Deus da minha salvação, diante de ti tenho clamado de dia e de noite. Muitas vezes eu me censuro porque eu acho que eu oro pouco. Mas, mesmo assim, me insiro aqui porque eu oro de dia e oro de noite. Acho que oro pouco. Eu tenho muita atividade durante o dia, tenho atividade durante a noite, tem alguns dias que a gente prega 2 ou até 3 vezes, e devido a isto, não dá para ignorar ou negar que o cara com mais de 70 anos não se sinta meio para baixo. Tem horas que a gente fica meio cansado. O físico pede arrego. Mas acontece que o vigor do Espírito, a graça nos faz levantar a cabeça, orar ao Senhor, falar com Deus, pedir. E aqui eu me insiro, o salmista diz, Senhor Deus da minha salvação, diante de ti tenho clamado de dia e de noite. Eu tenho, e você também. Certamente tem clamado ao Senhor de dia e de noite. E para clamar ao Senhor não precisamos estar necessariamente no templo. Você clama ao Senhor na sua casa, no seu trabalho. Eu tive uma experiência de rua muito grande, eu trabalhava externo, e eu clamei ao Senhor. Eu fiz música andando no subúrbio, andando em lugares ermos, onde não tinha residência, e cantando. Aí parava num canto, gravava aquilo que Deus tinha me dado, música para ser usada na igreja. Deus me deu a graça de conduzir em algumas situações por alguns anos. E aquela música, principalmente uma música marcante, falando do arrebatamento, eu fiz num subúrbio, eu estava no meio da mata. Não é nem subúrbio, não, é interior mesmo. Eu estava no meio da mata, indo de um lugar para o outro, não tinha casa, aí eu, com liberdade de falar com Deus, de cantar bem alto, parei, escrevi a música, gravei a melodia e foi uma maravilha. Eu não vou dizer sucesso, porque eu nunca vendi um centavo, nunca ganhei um centavo, nunca fiz isso. Então, não vou falar de sucesso. Mas foi uma maravilha, porque a igreja usou e usa. Resultado, meus queridos,
a gente tem na palavra toda a instrução necessária. Chegue a minha oração perante a tua face, é o versículo 2, Salmo 88. Chegue a minha oração perante a tua face, inclina os teus ouvidos ao meu clamor. Você sabe por que a maioria dos cristãos ora um pouco? Porque não acredita que a oração vai subir. Se você soubesse, se você tivesse fé suficiente, acreditasse que você clamando no pé da cama, lá onde você vai dormir, lá no seu leito, você clamando ali, você tendo certeza, se você tivesse segurança com Deus, certeza que a oração ia subir, você ia se encorajar para orar. Mas é apenas uma oração, não sei se Deus escuta, não sei se Deus quer responder e tal. Mas o salmista diz: chegue a minha oração perante a tua face. Isso aqui se, se harmoniza com a história do incenso. O incenso era uma ilustração das orações subindo. O incenso, o cheiro aromático que está na lei de Moisés, que estava no culto israelita. O cheiro aromático é sinônimo da oração subindo. E o salmista diz: chegue a minha oração perante a tua face, inclina os teus ouvidos ao meu clamor, porque a minha alma está cheia de angústia. Quando a alma está cheia de angústia, não tem saída, tem descida, tem que descer, se humilhar diante do Senhor, se humilhar debaixo da potente mão de Deus, clamar, se expor diante de Deus. Diante de Deus, eu não posso ter educação. Sabe por quê? Porque Deus me vê por inteiro. Eu posso usar linguagem rebuscada para os outros, eu posso negar alguma coisa ou evitar que alguém possa deduzir que eu esteja passando por tais ou tais problemas. Mas diante de Deus, não. Diante de Deus você chega e rasga as vestes, mostra a alma para Deus. O versículo 3 diz: porque a minha alma está cheia de angústia, a minha vida se aproxima da sepultura. Uma alma angustiada. Tem pessoas que morrem da angústia, morrem angustiada. Muitos não existe nem diagnóstico clínico, porque o problema é angústia, é emocional, é espiritual. No versículo 4, ele diz: já estou contado com os que descem a cova, já me deram por morto, já me contaram como morto. Já estão preparando aí o meu enterro. Já estou contado com os que descem a cova, estou como um homem sem força, pelo meu estado já julgaram que eu estou morto. É isto. Muitas pessoas, meus amados irmãos, têm experiências assim terríveis de sofrimento, de abatimento, às vezes até por coisas que não deveria. Tem pessoas que se abatem muito com algum desprezo que sofreu, alguma injustiça que sofreu, algum prejuízo financeiro, traição, principalmente traição. A traição, quando o melhor amigo se torna inimigo, quando a pessoa mais próxima se afasta total. Se você tiver graça, se você buscar graça, você chora em silêncio, você sente. Acontece comigo. Muitos de meus filhos na graça que a gente não vê, alguns nunca mais você vê. Tem alguns que nunca mais você vê. Aí você lembra. Eu me lembro dos que se foram e me lembro dos que morreram. Os que morreram sempre me dão alegria. Eu não era para ser desta geração. Ainda sexta-feira
Sexta-feira eu passei em frente à casa de um dos meus pastores de saudosa memória, e eu olho para aquela casa com tanto amor. Eu olho para aquela casa com tanto amor, como se ele estivesse ali dentro, porque eu amava meu pastor, eu amava a esposa dele, eu amava, eu tenho uma dívida de gratidão com a memória do casal. Aí eu passo ali sorrindo para aquela casa. Alguém fala, é um pirado, é um maluco, é um doido. Não me interessa o juízo de quem quer que seja, mas é da minha natureza, minha alma cheia de graça. Aqui o salmista diz, minha alma está cheia de angústia, a minha alma é cheia de graça. Eu estou cheio de graça e é quase que permanentemente. Tem dias que dá uma baixada no nível do óleo, mas na maioria dos dias eu estou num nível profundo de comunhão e eu me alegro com os meus irmãos, eu sorrio, eu me lembro das brincadeiras deles, eu me lembro das repreensões deles. Muitas vezes eu experimento coisas assim, mas eu me sinto nas nuvens. Louvo ao meu Deus pela minha história, a minha história, 54 anos numa igreja, mais de meio século servindo, sem receber nada, sem cobrar nada. Não tenho a quem cobrar, não tenho dívida, nem a haver e nem dever. Nada a dever, nada a haver. Então, meus queridos, é maravilhoso servir. E o salmista aqui, apesar da experiência, no versículo 10, ele diz, mostrarás tu maravilhas aos mortos. Se eu já estou com o pé na cova, já estou contado com os que descem a cova. Tu mostrarás maravilhas aos mortos, ou os mortos se levantarão para te louvar. Será anunciada a tua benignidade na sepultura ou a tua fidelidade no abismo da perdição? Isto eram os conceitos da antiguidade, quando não se tinha a doutrina do céu. Nesta época não tinha a doutrina do céu. O céu é o meu trono, diz o Senhor. Aí ele envia Jesus Cristo, que diz que eu voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, vocês estejam comigo. Então não existia a doutrina do céu. E o salmista via a morte como sendo realmente uma coisa terrível e faz o questionamento: tu mostrarás maravilhas aos mortos, ou os mortos se levantarão para te louvar. Será anunciada a tua benignidade na sepultura? Claro que não é. Claro que na sepultura não tem atividade. Mas o homem não é só matéria, na sepultura fica a matéria. Mas ele complementa no versículo 11 dizendo, ou a tua fidelidade na perdição. Isto era, além de ser uma poesia que revela toda a nossa ineficiência, toda a nossa ignorância, não existia a doutrina, a clareza doutrinária que nós temos hoje no Novo Testamento. No versículo 12, ele diz, saber-se-ão as tuas maravilhas nas trevas? O conceito dos antigos hebreus mesmo é que os homens, a vida humana, quando cessava, as pessoas é como se hibernasse espiritualmente. Não existe clareza como era o estado
o estado das pessoas, mesmo aqueles que morriam numa verdadeira graça, um verdadeiro estado de graça. Não tinha a descrição para falar de sua vida. Falava-se de suas memórias, foi recolhida ao seu povo, foi congregada ao seu povo. Mas o Novo Testamento compensou, porque diz, dormiu no Senhor. Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem, dormem no Senhor. Isso é maravilhoso, mas os antigos não tinham. São os benefícios do Evangelho, os benefícios da redenção, aquilo que veio através de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui no versículo 13 e último, aí ele diz: eu, porém, Senhor, clamo a ti e de madrugada te envio a minha oração. Eu, porém, Senhor, clamo a ti e de madrugada te envio a minha oração. Tinha um músico que fazia as músicas dele para vender e tal, e tinha uma das músicas dele era que de madrugada a fila é menor. Não tem fila para falar com Deus. Deus absolve. Se o mundo inteiro, se todas as pessoas do mundo orassem ao mesmo tempo, Deus ouviria todos, compreenderia todos, responderia a todos. A imensidão da graça, a imensidão do amor, a profundidade da revelação de nosso Deus cheio de amor é profundo. Então, meus queridos, nós temos isto para nos apresentar diante do Senhor com um cântico novo, com uma expressão de louvor, de amor, de gratidão ao Senhor e à sua igreja, que é o corpo de Jesus Cristo na terra. E eu quero, mais uma vez, agradecer aos meus irmãos, suas contribuições, suas orações, e que possam interceder por nós possamos interceder uns pelos outros. Não entristeça quando sofrer alguma angústia, alguma injustiça, alguma maldade de alguém. O mundo jaz no maligno, não espere que os filhos das trevas te tratem bem. Você é filho da luz e a diferença é brutal. A diferença entre o filho da luz e o filho das trevas é terrível. Então, não espere que o perverso, ateu, feiticeiro, a qualquer que seja lá seu segmento, ele tem liberdade para servir a Deus, para servir o diabo, para negar os dois. Tem totalmente liberdade, tem liberdade total. Então, não espere que o filho das trevas honre, que os filhos das trevas honrem os filhos da luz. Pelo contrário, eles fariam qualquer coisa para desacreditar você. Fizeram isso com Jesus. E Jesus disse que não seria diferente em relação à sua igreja. E a igreja de Jesus é você. E a igreja de Jesus sou eu. A igreja de Jesus é o ajuntamento dos salvos. Que o Senhor abençoe e guarde as nossas vidas e nós estejamos sempre prontos para servir, seguir e honrar. Nossa oração pelo memorial. Vamos orar. Orar pela igreja é uma necessidade. As igrejas estão sofrendo muito, as denominações estão morrendo, e outrora vinha a maldita chamada de santa. A Santa Inquisição prendia o pastor, matava a família, tomava os bens. Santa Inquisição, instrumento de tortura dos piores torturadores do catolicismo romano. As piores torturas do mundo foram do catolicismo romano. Quando eram nossos algozes da Igreja de Jesus Cristo, matando crentes em Jesus, matava a família inteira.
Mas você sabe quem são os inimigos hoje? Os inimigos hoje estão dentro das igrejas, muitas vezes são famosos, grandes e muito admirados pelos que não têm graça. Então oremos ao Senhor. Bendito Deus. Amado Senhor, Pai Santo que estás nos céus, nós te louvamos, bendizemos, agradecemos, meu Senhor, pela tua graça, pela tua palavra, pelo amor de Jesus Cristo, pela revelação de nosso Salvador. Ó Senhor, obrigado pela tua graça, Senhor. Obrigado pela salvação e redenção de nossas almas. Nos dá graça, Senhor, e paciência, a perseverança dos santos para aguardar a redenção dos nossos corpos. Deus misericordioso e fiel, abençoa os meus irmãos na cidade e no campo, abençoa os jovens e adultos, abençoa os nossos ajudadores e recompensa cada um, Senhor, com a bênção dos céus. Pai bendito, Senhor da glória, ouve a nossa petição. Em o nome santo de Jesus Cristo te pedimos e te agradecemos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, a gente volta. Deus vos abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.